Queridos, então voltando para a prática, nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber isso na vida de Salomão. Vocês se lembram do texto onde duas mulheres foram até a presença de Salomão? Uma, a mãe verdadeira, foi até Salomão reclamar que a outra tinha pegado o seu filho à noite. Por quê? Porque a mãe, que não era verdadeira, ela dorme em cima do filho e ele morre. Ela levanta de manhã, pega aquela criança, perceba uma coisa, ela pega aquela criança para ela. E a mãe verdadeira fica indignada. E ela vai até quem? A presença de Salomão. E o que Salomão faz? Salomão, naquele momento, ele não tinha recurso, o quê? Recurso científico. Ele não tinha recursos humanos para resolver aquela problemática. O que ele faz? Ele resolve o problema a partir da ótica divina. Naquele momento, um fragmento, não é a totalidade, um fragmento da sabedoria de Deus passa na mente de Salomão. E Salomão então resolve aquela situação, tá? Aquele momento crítico com uma palavra de sabedoria, não construída nas filosofias, não construídas nos bancos acadêmicos, mas construído por quem? Pelo Eterno. Porque somente o Eterno sabia da problemática, daquela situação. Então quem poderia resolver aquela situação? Somente o conhecedor. Somente aquele que tinha ciência do fato. Então Deus deu um fragmento. Eu gostei muito da expressão do pastor Estevão Ângelo de Souza. Um fragmento da sabedoria de Deus para a vida de Salomão. E Salomão então pôde resolver aquela situação. Se fosse hoje, querido, como que Salomão resolveria esse problema? Imaginou esse problema chegar hoje para você, na tua igreja? O que você vai fazer? Você vai falar o que para ela? Irmã, vamos fazer um DNA. Irmãos, percebam uma coisa, que com o aumento da tecnologia, nós temos a tendência do quê? De diminuir, de sufocar a manifestação do Espírito Santo no meio da igreja. Não estou falando que as tecnologias são más, não estou me referindo a isso. O que eu estou me referindo é o seguinte, que se nós não tomarmos cuidado, algumas situações nós resolveremos com as nossas próprias forças. E quando nós resolvemos com as nossas próprias forças, nós cometemos equívocos. Então vamos aprender com a vida de Salomão. Outro detalhe, lembra de José? José estava lá no Egito. José ele foi para o Egito com quantos anos? 17 anos. José ele não teve o privilégio de estudar na Universidade do Egito, como o seu amigo, o seu irmão, mais tarde iria ter o privilégio. Moisés. José não. José foi escravo. José não sentou na Universidade de On, no Egito. Ele não. Ele ficou na onde? Preso. Ele ficou sendo um subordinado. Ele ficou sendo um escravo. Ele sufocou a intelectualidade humana da vida de José. Mas um belo dia precisaram de quem? Dos conselhos e de uma palavra de sabedoria de quem? De José. Os magos não resolveu o problema do faraó, que teve aquele sonho que deixou ele perplexo. Mas aqueles dois homens que ficaram com José, José interpretou os seus sonhos dentro do calabouço, dentro da prisão. E quando esses homens foram servir ao rei, um morreu, mas o outro ficou na presença do rei. Quando isso aconteceu, depois de 2 anos, mandaram chamar quem? José. Aí lá vai José, que não tinha estudo, não tinha cursado a universidade, para interpretar um sonho. E ele pede um momentinho, ele consulta aquele que poderia resolver a situação. Olha a humildade dele. Ele sabia que ele não era capaz, mas ele conhecia a fonte. Ele vai até a fonte. A fonte traz um fragmento da situação. E aquela situação é resolvida. Ele dá uma palavra, um conselho sábio. E esse conselho é para um determinado tempo ou uma determinada situação. E naquele período de 7 anos
queria ter aquele problema de fome, depois de mais 7 anos de fartura, precisava de uma pessoa para administrar aquele momento. E quem Deus coloca na brecha, quem Deus coloca em evidência? O moço, que não tinha cursado uma faculdade, que não era teólogo, não era nenhum filósofo, não era nenhum administrador de empresa, mas naquele momento um fragmento da sabedoria de Deus repousa na vida de José, e José então passa a administrar o quê? O Egito para Faraó. Então o que é isso, querido? É o dom da palavra, da sabedoria para resolver problemas do cotidiano. Então perceba uma coisa, que a sabedoria é para resolver problemas do cotidiano, é a vida secular, é aquilo que, como diz o pastor Milton Schwantes, é o pé no chão, é a vida social, é a vida marginalizada, é nesse ponto onde age o dom da palavra da sabedoria. O nosso segundo dom, ele é a palavra do conhecimento, ou a palavra da ciência. Nós já vimos o que significa a palavra, algo falado ou algo escrito. Mas o que é ciência? Tá? Ciência, eu escrevi algumas coisas aqui. Ciência é tornar algo claro, é trazer luz àquilo que está na escuridão, é tornar o difícil em fácil. É muito interessante. O dom da palavra, da ciência, ele está relacionado diretamente às Sagradas Escrituras. Eu vou repetir isso, tá? Eu vou repetir que é de suma importância. O dom da palavra da ciência, ele está ligado diretamente às verdades do Evangelho. Para que serve esse dom, Fábio? É claro que eu não vou delimitar, eu não vou limitar esse dom, tá? Foi aquilo que eu disse na introdução da minha aula. Mas esse dom, ele está ligado diretamente à palavra de Deus. É através da palavra que coisas virão à tona. É através da palavra que aquilo que está oculto virá à luz. O difícil se torna claro. É através da palavra aquilo que está obscuro deixa de ser obscuro. Aquilo que é venda não é mais venda. Aquilo que é cegueira não é mais cegueira. Então, eu gostei muito da expressão do pastor, que ele é pentecostal, mas do Stanley Orton. Tá? Ele diz que esse dom está diretamente ligado à Escritura. Tá? E esse dom, ele serve justamente para quê? Presta atenção no que eu vou dizer. Às vezes, com a nossa própria intelectualidade, nós resolvemos algumas interpretações, mas existem alguns momentos, querido, só quem tem esse dom vai entender aquilo que eu estou dizendo, tá? Chega em alguns momentos em que um texto sagrado, ele torna a vida de alguém pública. Só quem passou essa experiência vai entender o que eu estou dizendo aqui. Através de um texto sagrado, a vida de alguém é revelada. Mas esse dom tem que passar pela palavra também. A palavra, ela vai ser usada para desvendar, para tornar algo público para alguém que ainda não compreendeu certas coisas da palavra ou da própria vida. Em alguns momentos, a palavra da ciência, usando a Bíblia Sagrada, pecados ocultos são revelados. Eu já tive 2 vezes essa experiência, tá? Minto. Foram 3 experiências que eu tive com o dom da palavra da ciência, assim, de uma forma revelativa, mas que se manifestou na mesma hora. Na mesma hora. Um dia eu estava pregando um texto sagrado, e segundo aquele texto, segundo a palavra de Deus, Deus me mostrava através da palavra uma situação de uma pessoa.
e através da pregação eu contei um fato da pessoa. E foi algo assim impressionante. A primeira vez eu acabo de pregar a palavra. Quem me conhece sabe que eu sou muito bíblico, muito pautado na palavra. E na hora que eu acabo a mensagem, uma pessoa, ela sai do fundo da igreja e ela vem pelo corredor da igreja. E ela pede o microfone, pastor, o microfone é passado para ela e ela fala: pastor, a história que esse irmão contou hoje é a história da minha vida. E aí ela começou, os detalhes que eu contei, ela contou naquele momento. É só quem passa essa experiência pode entender o que eu estou falando. Outra coisa, tá? Textos obscuros, textos que ainda não é claro, Deus pode trazer à luz através desse dom. Porque você sempre vai encontrar isso, Paulo orando para que a palavra da ciência e a palavra da sabedoria fosse dada aos irmãos. Por exemplo, da igreja de Efésio e da igreja que estava em Colossos. Por quê? Porque esse dom está muito relacionado a quê? A interpretações das Escrituras. Tá? E as interpretações das Escrituras, ela não é só feita através de processos hermenêuticos, tá? Mas a palavra da ciência, ela tem o objetivo de tornar algo que está obscuro em algo claro. E esse dom, ele tem que passar pela palavra de Deus. Ele tem que passar pela palavra de Deus. É através da palavra que segredos serão revelados. Através da palavra que esses segredos serão desvendados. E perceba uma coisa que eu vou dizer aqui. A palavra da ciência está muito relacionada com a palavra da sabedoria. Por quê? Porque às vezes você recebe uma revelação através da palavra da ciência, mas com o dom da palavra da sabedoria, você faz o quê? Você dá o conselho. Olha que interessante. A palavra da ciência torna algo difícil em claro, difícil em fácil. Torna algo que estava obscuro em algo claro. E você desvendou, você fez você tornou algo claro. Mas com a palavra da sabedoria, agora você vai dar um conselho para quê? Para que a praticidade entre em ação. Tá? Isso é muito interessante. Tá? O pastor Stanley Horton, ele diz ainda, ele afirma que esse dom, ele oferece profundo conhecimento das Sagradas Escrituras. Você já viu aqueles homens que eles começam a interpretar o texto e você fica assim, de boca aberta? Por quê? Foi dado naquele momento o dom da palavra da ciência para ele. Ele interpreta com uma destreza assim impressionante. Tá? Ele interpreta de uma forma assim brilhante. Eu não estou falando de teologia, eu não estou falando de hebraico, eu não estou falando de grego nem de aramaico. Negativo. Eu já vi pessoas, já presenciei, querido, pessoas que não têm nenhum conhecimento teológico, mas ao abrir as Escrituras e ao pregar a palavra de Deus, coisas ocultas vêm à tona. Por quê? Porque Deus deu naquele momento. Deus deu naquele momento uma interpretação do texto para aquela situação específica. E aquela situação específica, ela é resolvida naquele momento. E, obviamente, vem a palavra da sabedoria, aonde é dado o conselho para que a pessoa possa trilhar de maneira correta. Então, o dom da palavra da sabedoria é a praticidade. O dom da palavra da ciência é o dom que desvenda, que esclarece fatos obscuros. E o último dom é o discernimento de espírito, que no grego esse dom está no plural. Todo o dom, tá? Toda a frase, toda essa oração, ela está no plural. Tá? Então não existe uma maneira de discernir espíritos, tá? Não existe uma maneira fechada, existe uma multiforme sabedoria de Deus em manifestar esse tipo de dom. Eu quero dizer uma coisa aqui.
Quem tem esse dom, às vezes, ele é taxado na igreja de incrédulo e de Tomé. Se você pegar o texto de Paulo, no capítulo 12, no verso 8 e 9, esse texto, o dom de discernir espírito, ele vem logo após o da profecia. Para que serve o discernimento de espírito? Primeiro, o que é discernimento? Discernimento é distinguir-se. Distinguir entre o certo e o errado, entre o santo e o profano. Você vai separar, você vai distinguir dois elementos, ok? Você vai caracterizar. O que é discernimento? Discernimento também no grego é formar um juízo. Então, através do discernimento, você vai distinguir e vai formar um juízo. Tá? E muitas pessoas que têm esse dom é taxado nas nossas igrejas de frio, é taxado nas nossas igrejas de incrédulo. Por quê? Porque esse dom é um dom que nós precisamos ter hoje a manifestação dele no meio da igreja. Porque existe no mínimo, existe 3 tipos de manifestações na igreja. Existe a manifestação de Deus, a manifestação do homem e, infelizmente, pode ter a manifestação diabólica. Pode, Fábio. Pode ter uma profecia de Deus? Pode. Pode ter uma profecia produzida pelo homem? Pode, eu já vi. E pode ter uma profecia produzida pelo inferno? Claro que pode. E quem que vai discernir isso daqui? É para quem foi dado esse dom. E qual é a ferramenta que esse ser, que essa pessoa usa para distinguir se esse espírito é ou não é? Uma das ferramentas é a palavra de Deus. Uma das ferramentas é a palavra de Deus. Irmãos, não acredita em tudo que você ouve e vê. Eu vou repetir. Não acredita em tudo que você ouve ou que você vê. Não acredita. Não acredita. A Bíblia te dá esse direito. Provai se os espíritos são de Deus. Prova se eles são de Deus. Prova. Um irmão me ligou hoje, lá dos Estados Unidos, contando uma experiência da família dele, que uma profecia foi dada porque tinha um gato, um animal, um gatinho, tá? E que os filhotinhos que estavam dentro desse gatinho, dessa gatinha, tá? Era o quê? Era do diabo. E era para dispensar esses gatos, porque eles, o que estava ali era fruto do diabo, irmão. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, nós temos que provar. Primeiro você ouve. Irmãos, vocês já presenciaram muitas coisas também. Então o discernimento de espírito, ele é um dom muito necessário na igreja. Você lembra quando Ananias e Safira foram até os apóstolos? Chegou para Pedro, o marido e mulher combinou o seguinte: vendemos uma fazenda por 100 mil reais. Oh, beleza, vamos entregar quanto? 50 mil reais. 50, coloca na Caixa Econômica Federal. Coloca no banco. Ah, beleza. Chegou lá, ó, tem tudo aqui. Na hora que chega lá no capítulo 5, verso 3 dos Atos dos Apóstolos, Pedro dá uma palavra profética para ela. Pedro, ele discerne o Espírito e ele percebeu que aquela atitude deles não era uma atitude de Deus. E eles perguntam: por que deixaste que o diabo, olha bem, que o espírito imundo entrasse dentro do seu coração e contaminasse a sua vida? Quem que falou para ele sobre isso? O Espírito de Deus. E teve o discernimento. Às vezes, nem toda verdade ela provém de Deus. Vou repetir. Às vezes, nem toda verdade proferida por alguém procede de Deus. Lembra daquela mulher que saiu, que Paulo estava pregando, e aquela mulher saiu gritando? Você pode conferir isso em Atos capítulo 16, verso 16. Olha aqui, ó. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós,
Clamava dizendo: esses homens são servos